Bom, pessoal, vamos falar então agora sobre o pincel de ajustes. Então é essa configuração aqui, é esse pincelzinho que aparece no canto, e perceba também que ele tem sua própria configuração. Então aquilo que você vai usar, aquilo que você vai aplicar, tem sua própria configuração. Então aqui embaixo eu tenho também o painel de pincel, vou escolher aqui o A e o tamanho dele. Eu vou colocar um tamanho menor aqui, com a máscara e com a difusão pelos 90%. E o que eu vou selecionar aqui? Eu vou selecionar o senhor, tá? Então eu vou aplicar a ele. Então eu posso aplicar um pouco e mexer nas configurações. Eu posso, por exemplo, diminuir um pouco a opacidade ou exposição, aumentar. Contraste também. Posso aumentar os brancos. Ok, então eu defini o que eu quero trabalhar. Eu venho aqui agora então e aplico. E eu não sou tão bom assim para aplicar, na verdade estou usando a configuração de máscara aqui do pincel, tá? Ele está me ajudando no contorno então do objeto que eu estou pintando. E olha só, eu fiz isso aqui não para ilustrar para vocês o que o pincel faz. Aonde você passar o pincel então, ele vai aplicar as configurações que estão destacadas aqui. Então se você quiser deixar uma área mais clara, pegue o pincel, pinte aquela área e configure aqui. Então você viu que ficou exagerado. Eu posso então tirar um pouco da exposição, posso colocar um pouco mais de nitidez. Vamos aqui nas sombras e remover um pouquinho. Os realces diminuir um pouco. Contraste aumentar. Ou diminuir, né? Então olha só, né? A gente conseguiu então fazer uma alteração naquele lugar. E assim que eu clico nessa bolinha aqui, ó, você vê na parte vermelha que ele foi selecionado. E você viu que foi uma seleção muito boa porque estava utilizando aquela opção de máscara aqui, tá? Então eu quero sempre destacar esse uso porque ele te ajuda muito mesmo. E se eu clicar na bolinha e arrastar para o lado, você vai ver que o ajuste que eu fiz vem como se fosse um fantasma, né? Então eu posso colocar esse ajuste que eu fiz em qualquer lugar. Tá, mas eu vou voltar então para o senhor, devolver o brilho dele ali. E basicamente você pode fazer isso em várias opções, vários lugares. E outra coisa que eu quero falar para vocês que eu não falei é o seguinte: você pode aumentar o tamanho. Você pode aumentar o tamanho do seu pincel da seguinte maneira: você vai selecionar, você vai segurar o Alt, tá? E vai girar a rodinha do mouse, né, o scroll wheel do mouse para cima para aumentar e para baixo para diminuir. Se quiser aumentar a difusão dele, segura o Shift, tá? Então segurando o Shift você aumenta a difusão e o Alt aumenta o próprio pincel, tá? Mas lembrando que isso aumenta com a rodinha do mouse. Acho que todos os mouses hoje em dia têm a rodinha, tem o scroll wheel, né? Mas é uma maneira mais rápida de aumentar a difusão e o tamanho do mouse. E o tamanho do pincel, quer dizer. Ok? Então vamos ver uma outra opção muito legal também aqui. Para que serve então esse A e B aqui, ó, do pincel? Basicamente ele vai te dar duas opções de pincel. Então se você configurou aqui um segundo pincel com um tamanho menor, com a difusão menor e pintou essa área, por exemplo, ele vai ter os mesmos ajustes que tem aqui no senhor. Mas a diferença é que você vai ter dois pincéis, tá? Por enquanto é isso. Tem uma outra coisa que eu vou falar um pouco mais para frente que vai te ajudar bastante. Mas olha só, se eu vier aqui diminuir a exposição, ele diminui a exposição também daquele senhor lá. Tem como resolver isso? Existe uma maneira. Tá bom? Então ele também vai diminuindo. O que você alterar aqui, altera no outro também, tá? Então é importante vocês entenderem isso. Mas esse é o pincel de ajustes, tá? Então eu posso selecionar essa parte aqui também e tornar a areia mais amarela, dando aqui uma vida para essa praia, né, que tá tão morta. Esse então é o pincel de ajustes. Espero que vocês tenham entendido.
Espero que tenha entendido então o uso aqui do A e o B. Pode ver que o B tem esse tamanho, se eu mudar para o A, então ele já tem outro tamanho e outros ajustes aqui embaixo. Tá ok? Até lá então.